Bom, eu queria, só antes da gente já entrar para a palavra, aproveitar que você está de pé. Existe um poder que às vezes nós esquecemos que ele existe. E enquanto nós cantávamos aqui, eu me lembrei de que recentemente eu estava com a Aisha, já aproveitando para ensinar como pronuncia o nome, Aisha, lá em casa, e eu estava tendo um momento de adoração, vendo um vídeo, e aí o vídeo só repetia o nome de Jesus. E para quem conhece a Aisha, ela é uma criança muito agitada, e ela gosta da bagunça, e eu lembro de estar com ela no colo, porque ela pediu para eu fazer alguma coisa, porque ela ia fazer alguma coisa na verdade, e aí eu fiquei com a Aisha dançando com ela, né? Pais sabem bem como que funciona essa dança com as crianças, e eu comecei somente a cantar o nome de Jesus, e eu ficava repetindo o nome de Jesus, e o nome de Jesus, e o nome de Jesus. Ela não estava com sono, e ela encostou a cabeça dela perto da minha boca, de maneira que ela estava ouvindo o que eu estava cantando. E eu fiquei cantando durante um tempo aquilo, e o Espírito estava se movendo lá em casa, e eu consegui entender de que ela não estava somente ficando quietinha porque ela estava me ouvindo cantar, mas porque existe uma autoridade no nome de Jesus, e de que ela, como criança, já conseguia perceber isso. Eles cantaram uma canção no momento do louvor aqui, e eu quero repetir ela com você, mas que você cantasse o que você sabe da música, ou aquilo que você vai aprender agora, com esse entendimento. Se nós cantarmos o nome de Jesus somente como mais um nome, talvez ele se torne para você nesse momento só mais um nome. Mas se você cantar o nome de Jesus, declarar o nome de Jesus, com o entendimento de que o nome de Jesus é o nome todo-poderoso, é o nome que a palavra diz que todo joelho vai se dobrar e que toda língua vai confessar, eu tenho certeza de que algo vai acontecer, já está acontecendo, e essa atmosfera pode aumentar ainda mais. Você crê nisso? Então eu queria que você já começasse a declarar assim, ó: há poder no nome de Jesus, em teu nome há poder. Você pode dizer isso? Há poder no nome de Jesus, em teu nome há poder. Comece a declarar isso para você mesmo, diga: há poder no nome de Jesus, em teu nome há poder. Diga: há poder. Há poder no nome de Jesus, em teu nome há. Você pode dizer isso mais alto, mais forte, diga: há poder no nome de Jesus, em teu nome há poder. Diga: há poder. Há poder no nome de Jesus. Vamos dizer isso mais forte ainda, diga: há poder no nome de. Há poder no nome de Jesus, em teu nome há poder. Diga: há poder, há poder. Há poder no nome de Jesus, em teu nome há poder. Diga: muda-se a minha vida, mudou quando eu clamei. Muda-se a minha vida, mudou quando eu clamei. Muda-se a minha vida, mudou quando eu clamei. Mais uma vez declare: mudasse a minha vida, mudou quando eu clamei. Diga: teu nome tem poder, 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 teu nome tem todo o poder, teu nome tem poder, teu nome tem poder, teu nome tem nome tem poder, poder para curar, para livrar, teu nome tem poder, para mudar a mentalidade, teu
Agora você pode sentar. Louvado seja o nome do Senhor. Deixa eu achar onde eu coloquei as minhas coisas. Glória a Deus. Irmãos, antes da gente já entrar aqui, uma das coisas que eu tenho aprendido ao longo dos anos é amar a palavra de Deus. E eu entendo que esse é um processo talvez infinito, e de que nós vamos sempre aprender mais sobre a palavra de Deus, porque ela reflete o Deus que é um Deus infinito, e de que a nossa mente natural não tem como compreender. Então nós vamos ficar o tempo inteiro aprendendo alguma coisa sobre o Senhor. E esse lugar, que é o lugar onde o lugar da pregação, é um lugar que causa em mim muita dependência. Porque muitos já me conhecem por conta da música, por conta do louvor, por conta de cantar. E esse acaba sendo um ambiente um pouco mais comum para mim. Porque é o que eu faço na igreja e fora da igreja, quando profissionalmente é o que eu fiz a vida inteira. Então a gente acaba a gente acaba sabendo o que fazer musicalmente. Mas o lugar da pregação leva a gente para um lugar de dependência, pelo menos é assim que funciona comigo, porque não tem a ver sobre como preparar um sermão. Não é sobre isso. Preparar um sermão, existem inúmeros livros que você pode comprar e que vão te ajudar a fazer isso. Existem inúmeros cursos que você pode fazer que vão te ajudar a fazer isso. Existem pessoas que você pode se conectar e essas pessoas vão te dar dicas. Essas pessoas que são mais experientes, elas vão passar o conhecimento delas e você vai aprender a preparar um sermão. Mas esse lugar me leva para um lugar de dependência, de maior dependência de Deus, por conta da responsabilidade de entender qual realmente é a palavra que Ele quer que a gente pregue. Não é sobre preparar, mas é sobre ter a certeza de que você está transmitindo aquilo que Deus deseja que você transmita. E isso provoca a gente um pouco, porque nessa tentativa de criar um sermão novo o tempo inteiro, a gente quer sempre algo novo. A gente pode cair nesse erro de porque novo é Deus que está falando, e às vezes não é. Às vezes Deus quer que a gente fale aquilo que já estava lá, já está guardado, já está separado. E eu lutei com isso esses dias. Eu já quero começar sendo vulnerável com vocês, que eu lutei com isso esses dias, porque eu queria realmente trazer algo que eu nunca tivesse ministrado na vida. E Deus falou, não vai ser assim. E eu tentei até o último momento. A Vanilda me mandando mensagem, Diego, eu tenho até tal horas. E aí dava a hora, ela falava, Diego, você tem só até mais tal horas. E aí eu passava o prazo e ela falava, então o seu último prazo é amanhã às 9 horas da manhã. É o seu último prazo. Mas eu entendi aquilo que Deus estava falando comigo e eu quero compartilhar com você. Se você acompanha as redes sociais daqui da igreja, você viu que o tema é Diante de Gigantes. E é muito provável que você já tenha feito uma relação de uma história bíblica, que fala e que conta sobre um gigante. E é exatamente essa história que nós vamos abordar um pouquinho hoje. Eu fiz uma pesquisa muito rápida e eu descobri que 95% das pessoas acreditam estar em uma fase em que precisam vencer um novo desafio, ou que precisam derrubar um gigante. 95% das pessoas acreditam que estão numa fase assim. E é muito louco, porque desafio é uma coisa que funciona diferente para as pessoas. Às vezes aquilo que é um desafio para mim, talvez não seja para uma outra pessoa. É engraçado, a gente está com um bebê em casa e nós já temos filhos. É engraçado que talvez falar uma palavra simples como mamãe, papai, para nós agora adultos, é simples. Mas é um grande desafio para uma criança. Eu fico observando a Isha, que ainda não fala, mas toda vez que a gente conversa com ela, ela para e ela fica observando como que a gente movimenta. E aí ela parece que... e não vai. E aí ela fala outra coisa que não tem nada a ver. Porque talvez para aquele momento e para o estágio em que ela está, esse seja o gigante dela. Talvez dizer uma palavra. Então é muito, muito relativo. Mas quando nós olhamos para essa história, que é a história de Davi e Golias, nós já sabemos o final. Você já sabe o final. Eu cresci numa igreja que ensinava a Bíblia, e uma das histórias clássicas que a gente aprende quando é criança é a história de Davi e Golias. E a gente se identifica muito rápido, porque a gente é pequeno. E a gente já identifica
como foi fantástico, e a gente tem muito fresco na nossa memória os nossos desenhos e os filmes de animação que a gente assiste, e é muito rápido a gente fazer essa relação entre nós que somos pequenos e algum gigante que exista, seja qual for. E os meninos têm sempre aquela tentativa, aquela vontade de ser o herói de uma história. Só que a gente sempre acha que precisa crescer para ser o herói. E aí você escuta a história de Davi e Golias e você fala: uau, eu posso ser um herói mesmo pequeno. Não preciso de armas grandiosas, não preciso de espada, não preciso de nada disso. Eu posso vencer um gigante. Nós já sabemos essa história. A única questão é que muitas vezes nós perdemos algumas lições entre o momento em que Davi entendeu o que estava acontecendo e o momento da vitória. E o momento em que ele derrubou aquele gigante. E o que eu quero fazer hoje com você aqui, pelo poder do nome de Jesus, é a gente caminhar, trilhar esse caminho até o momento da vitória, e nós entendermos quais são os passos que nós podemos, ou as ferramentas que nós podemos tomar posse nessa noite, para que nós também possamos vencer os nossos gigantes. Eu não sei você, mas eu enfrento gigantes todos os dias. E como eu disse para vocês, e falando que eu queria ser vulnerável, falando que eu quis lutar contra Deus sobre pregar esse sermão, Deus mostrou para mim: tá vendo? Esse é o gigante dessa semana. Você está lutando o tempo inteiro, cara. Eu já falei com você, mas você insiste, e você insiste. Então agora chegou a hora de você baixar um pouquinho a sua crista, ouvir o que eu estou falando, e nós caminharmos para aquilo que eu quero dizer, que eu quero falar. Então, para isso, a história, o texto é muito grande. Então nós vamos ler alguns versículos e nós vamos pulando, amém? Você está me acompanhando? Amém. Então eu queria que você abrisse a sua Bíblia para a gente começar aqui em 1 Samuel, capítulo 17. E o primeiro texto que nós vamos ler vai do verso 8 ao verso 11. Eu falei abrir a Bíblia, mas você pode acessar, você pode acompanhar no telão, como você preferir. O texto diz assim: Golias, versículo 8, 1 Samuel capítulo 17, versículo 8 diz assim: Golias parou e gritou às tropas de Israel: por que vocês estão se posicionando para a batalha? Não sou eu um filisteu? E vocês, servos de Saul? Escolham um homem para lutar comigo. Se ele puder lutar e vencer-me, nós seremos seus escravos. Todavia, se eu vencer e o puser fora de combate, vocês serão os nossos escravos e nos servirão. Versículo 10, e acrescentou: eu desafio hoje as tropas de Israel, mandem-me um homem para lutar sozinho comigo. Ao ouvirem as palavras do filisteu, Saul e todos os israelitas ficaram atônitos e apavorados. Nós vamos dar continuidade já à leitura. 1 Samuel 17, do 17 agora até o 24. Acompanha comigo. Nessa ocasião, Jessé disse a seu filho Davi. Eu quero só que você imagine que é o seguinte: aconteceu que o filisteu foi lá e desafiou o exército de Israel, desafiou Saul e o seu exército. E ele foi e desafiou: se tiver alguém, vem, a gente resolve só nós dois e acabou. Amém? Corta. Sabe cena de filme, quando está numa história, de repente corta para uma outra história? É o que está acontecendo agora, versículo 17. Nessa ocasião, Jessé disse ao seu filho Davi: pegue uma arroba de grãos tostados e 10 pães e leve-os depressa aos seus irmãos no acampamento. Leve também esses 10 queijos ao comandante da unidade deles. Veja como estão os seus irmãos e traga-me alguma garantia de que estão bem. Eles estão com Saul e com todos os homens de Israel no vale de Elá, lutando contra os filisteus. Então tem uma relação das duas histórias, mas imagina que Jessé não sabe exatamente o que está acontecendo lá. Versículo 20, levantando-se de madrugada, Davi deixou o rebanho com outro pastor, pegou a carga e partiu, conforme Jessé lhe havia ordenado. Chegou ao acampamento na hora do grito da batalha. O exército estava saindo para suas posições de combate. Israel e os filisteus estavam se posicionando em linha de batalha, frente a frente. Versículo 22, Davi deixou o que havia trazido como responsável pelos suprimentos e correu para a linha de batalha para saber como estavam os seus irmãos. Versículo 23,
Enquanto conversava com eles, Golias, o guerreiro filisteu de Gate, avançou e lançou o seu desafio habitual. E Davi o ouviu. Quando os israelitas viram o homem, todos fugiram cheios de medo. Mais um trechinho que nós vamos ler a partir do versículo 31 e 32. Diz assim: as palavras de Davi chegaram aos ouvidos de Saul, que o mandou chamar. Versículo 32. Davi disse a Saul: ninguém deve ficar com o coração abatido por causa deste filisteu. Teu servo irá e lutará com ele. Queria que você abaixasse a sua cabeça para nós orarmos mais uma vez. Senhor, nós te louvamos, papai, te agradecemos por esse tempo aqui. Nós queremos agora, Pai, pedir para que o Senhor venha de encontro ao nosso coração com esta palavra, Pai. E que o Senhor fale conosco, Pai. Em nome de Jesus, ó Pai. Que não seja, ó Pai, por palavra persuasiva, mas que seja pelo poder do Teu Santo Espírito, ó Pai. E a Tua palavra diz em Romanos, ó Pai, que é o Espírito quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então, Espírito Santo de Deus, nós clamamos a Ti, para que você venha, para que você fale conosco. E para que o nosso coração seja transformado nesta noite, ó Pai. Nós não queremos sair daqui da mesma maneira. Nós não queremos, ó Pai. Por isso nós estamos submissos à Tua palavra, Pai. Nós nos rendemos à Tua palavra, Pai. E queremos sair daqui com a nossa porção, ó Pai. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém. Então você já entendeu, de acordo com os textos que nós lemos, a história. Saul e o seu exército estava em guerra contra os filisteus. E o início desse capítulo 17 fala que eles se colocaram cada um em uma colina. E que eles estavam preparados para a batalha, até que do meio desse exército filisteu surge um cara, o gigante Golias, com 2,90 metros de altura. Já um guerreiro experiente. E aí então ele faz esse convite. É o seguinte: a gente não precisa entrar em combate todo mundo, vamos resolver de uma outra maneira isso aqui, tá? Eu estou aqui, eu vou representar o povo filisteu. Levantem alguém aí do lado de vocês que represente vocês. A gente luta. Se ele ganhar, está resolvido, a gente serve vocês e vocês ganharam a guerra. Porém, se eu ganhar, vocês perderam, e então vocês são os nossos escravos. E aí o texto diz que Saul e todo o seu exército ficou apavorado. O texto diz, na verdade, que eles ouviram as palavras e que eles ficaram apavorados. A continuação do texto, tem um detalhe que está no texto que nós não lemos, que diz que Golias fez isso durante 40 dias. 40 dias. Não é como alguém que te desafia uma vez no trabalho ou em qualquer outro lugar. Era alguém que estava todo dia afrontando. Agora imagina só, se no primeiro dia Saul e o exército já ficou com medo e fugiu, imagina depois de 30 dias. Porque talvez no primeiro dia eles devem ter se reunido. Eu fico imaginando, né, a história, o que aconteceu por detrás. Eu imagino que eles ficaram ali conversando entre eles. Então, será que nós temos alguém? Será que existe alguém entre nós que pode fazer isso? E aí eles ficavam ali confabulando. Talvez o filho de tal consiga, porque ele também é experiente. Sempre tem alguém que fala assim: não, mas ele não, ele tem o joelho fraco, ele não vai conseguir. Mas e se nós fizermos E aí eles não encontraram uma solução no primeiro dia. E aí vem o segundo dia. No segundo dia vem aquele gigante de novo, aparece e fala a mesma coisa. É muito louco que existem algumas coisas que querem nos afrontar, que talvez no primeiro dia causem algum medo, mas não é tanto medo assim. A questão é que conforme os dias vão passando e aquilo continua afrontando você vai começando a recuar. Porque você vai começando a acreditar que aquela afronta realmente pode acabar com você. A primeira vez você não teve coragem de enfrentar, então você vai começando a ficar meio... Cara, eu acho que... será que tem outra opção entre o filho... Não. E aí vem o terceiro dia. Isso vai alimentando. Eu fico imaginando que isso vai alimentando um medo. E foi alimentando um medo naquele exército. Não só que já se passavam 40 dias que eles ouviam o mesmo desafio. O texto diz que quando Davi ouviu, era o desafio habitual. Sabe o que isso significa? Que muitas vezes algumas coisas, se nós não tomarmos uma posição, vão nos afrontar e isso vai virar um hábito. E você vai começar a ser afrontado o tempo inteiro. E você vai aprender a recuar, ou você aprende a conviver com isso. Que talvez tenha sido o que aconteceu com o exército.
Estava sendo afrontado por um gigante já há muito tempo, então eles já se acostumaram a ouvir aquilo. Não tinha ninguém que estava querendo enfrentar mesmo, então eles iam se acostumando com aquela situação. E aí então eu quero, já que você já conhece a história, eu queria que nós aprendêssemos hoje algumas lições que nós podemos, algumas ferramentas que nós podemos tomar posse hoje para nós vencermos os nossos gigantes. E antes de entrar nisso, eu quero dizer para você que o texto fala que Saul e o seu exército ouviu, e ficou com medo e ficou apavorado. O mesmo texto, ou a continuação desse texto, o versículo 23, diz assim, enquanto conversava com eles, ou seja, Davi conversava com as pessoas do exército, Golias, o guerreiro filisteu de Gate, avançou e lançou o seu desafio habitual, e Davi ouviu. A questão não é o que a gente escuta, a questão é o posicionamento que nós tomamos depois que escutamos algo. Diferente do exército, você já conhece a história. Davi se posicionou de uma maneira diferente. A maneira ou a posição, o posicionamento que nós tomamos diante de um gigante, fala muito pouco sobre quem é o gigante, mas fala muito sobre quem somos, ou sobre a atitude que nós temos. Davi ele não recebeu uma história diferente. No dia que Davi ouviu, Davi não ouviu o gigante falando, gente, se tiver alguém que possa vencer, exceto Davi, porque ele é demais. Ele não ouviu isso, para que ele ficasse encorajado. Ele ouviu o habitual. Ele ouviu aquilo que todo mundo já tinha ouvido. Todos os guerreiros experientes já tinham ouvido a mesma história. Há 40 dias, eles tinham ouvido a mesma coisa. Só que aquele dia não foi qualquer um do exército. Pelo contrário, não foi nem ninguém do exército. Foi só alguém que conhecia um Deus todo-poderoso, que quando ouviu, se posicionou de maneira diferente. Muitas vezes eu e você estamos enfrentando algumas dificuldades, nós vamos falar sobre isso um pouquinho mais para frente. E a grande questão é que o nosso posicionamento fala mais sobre nós do que sobre a dificuldade de verdade. Davi ouviu a mesma coisa que os outros homens estavam ouvindo, mas nós sabemos que o posicionamento dele foi diferente. Então a primeira ferramenta que nós devemos tomar posse nesta noite é que se você deseja desafiar ou vencer o seu gigante, assuma uma responsabilidade. Olha só o que o texto diz. Versículo 32 diz assim: Davi disse a Saul: ninguém deve ficar com o coração abatido por causa deste filisteu. O teu servo irá e lutará com ele. Olha que interessante, Davi estava ouvindo a mesma coisa, mas naquele dia Davi resolveu assumir uma responsabilidade. Davi não terceirizou o problema. Ele podia, eu quero que você entenda isso, Davi não era guerreiro do exército. Davi podia ter olhado aquela situação que estava afrontando ele pessoalmente e todo o teu povo. Ele podia ter olhado aquela situação e falado assim: gente, poxa vida, hein? Tchau. Eu entreguei o pão, tá tudo certinho. Você entrega depois para o comandante os queijos lá? Gente, eu não sei, tá? Eu vou orar por vocês. E ele podia ter se retirado, porque não era nem papel dele. Mas ali estava um homem que diante de um gigante, diante de uma situação de dificuldade ou de afrontamento, tomou um posicionamento. Muitas vezes nós estamos vivendo algumas situações na nossa vida, seja em que área for, e nós terceirizamos a responsabilidade. Nós estamos ouvindo a mesma coisa que está todo mundo ouvindo. Só que em algumas vezes nós terceirizamos a responsabilidade. A culpa é dela. A culpa é da minha esposa. É ela que não me escuta. Eu falo, mas ela não me escuta, então a culpa é dela. A culpa é dos meus filhos que não obedecem. A culpa é do meu chefe. A culpa é eu estou roubando na empresa, mas a culpa é do meu chefe que não me paga direito. A grande questão é que nós precisamos entender que Deus sempre nos chama para uma responsabilidade.
Até mesmo quando nós pensamos no amor de Deus, a palavra diz que nós amamos porque Ele amou primeiro. Mas Ele em momento algum nos isentou da responsabilidade de amá-lo de volta. Não só que um dos mandamentos, quando Jesus vai falar sobre o mandamento, fala o quê? Ame ao teu Deus sobre todas as coisas, e ao teu próximo como a ti mesmo. Ou seja, existe um convite de Deus para que nós façamos a nossa parte. Davi tinha entendido isso. Talvez nós estamos enfrentando algumas dificuldades ou alguns gigantes, e Ele continua afrontando a gente todo dia. E a gente continua fugindo de assumir alguma responsabilidade diante desse afrontamento. A nossa atitude diante desse gigante revela mais sobre quem somos do que sobre o gigante que enfrentamos. Assuma uma responsabilidade hoje. A segunda ferramenta que eu queria, olhando para esse texto, Deus falou comigo, foi de que nós devemos trazer à memória aquilo que Deus já fez. Muitas vezes nós olhamos para as dificuldades ou para aquilo que nos afronta e nós esquecemos de tudo aquilo que o Senhor já fez antes. Minha mãe tem uma frase, e ela deve estar assistindo agora. Minha mãe tem uma frase, toda vez que a gente contava um problema para ela, ela falava assim: no final tudo dá certo. Eu falei: mãe, acho que a senhora não entendeu o que eu contei agora. Eu vou contar de novo para ver se a senhora entende o que está acontecendo. E aí você conta a história para ela e ela falava: no fim tudo vai dar certo. E um dia eu me peguei pensando sobre essa frase, que eu falava para minha mãe que eu estava com algum problema, alguma dificuldade, e ela: no fim das contas tudo dá certo. Eu falava: mas como é que ela pode falar isso? E aí um dia conversando com a minha mãe, eu sempre conto isso, ela fica brava quando eu conto isso, que ela fala: Diego, mas já passou essa fase, não conta mais. Mas mãe, eu vou contar. Minha mãe veio da Bahia para cá, para São Paulo há muitos anos atrás, não vou saber quanto tempo, mas o meu pai veio na frente. Meu pai falou: fica aqui com as crianças, que já eram muitas na época, né? Eles são daquela geração que tinham muitos filhos. E aí meu pai falou: então faz o seguinte, a gente consegue uma vida melhor em São Paulo, você fica aqui com as crianças todas, e eu vou para São Paulo tentar algo. E aí eu vou ficar alguns dias morando na casa de um amigo nosso, que era padrinho de casamento dele, se eu não me engano. E quando eu arrumar um emprego, eu mando o dinheiro para você vir. Ela nunca contou a história de como ela conseguiu o dinheiro. Ela só conta a história que em 15 dias ela estava em São Paulo. Ela falou: eu não vou deixar você sozinho aqui não. E aí ela foi, todos os filhos para casa desse amigo do meu pai. E eles ficaram morando ali durante um tempo. E eu sou o tipo de pessoa que ama as histórias. Eu amo sentar e ouvir as histórias. O meu pai contava mais histórias. Minha mãe gosta menos de contar. Mas uma coisa que ela sempre falava é que o sonho dela ao vir para São Paulo era ter duas coisas. Era ter uma panela de pressão, para não precisar acordar às 5 horas da manhã e colocar o feijão para cozinhar, para estar pronto na hora do almoço. E uma outra coisa era ter uma garrafa térmica, para não precisar esquentar o café toda vez que uma visita chegasse. Essas eram as duas coisas. O sonho da minha mãe era ter uma panela de pressão e uma garrafa térmica. Graças a Deus que Deus deu muito mais que uma panela de pressão e uma garrafa térmica. Minha mãe já deu panelas de pressão e garrafas térmicas, né? Mas quando eu vejo isso, eu entendo de que o porquê ela falava: no final tudo dá certo. Porque ela olhava para a história dela e ela via tudo aquilo que Deus já havia feito. Então a próxima situação difícil, ela olhava e ela encarava e falava: meu Deus, e agora? E aí quando ela olhava para trás, tinha vários marcos daquilo que Deus já havia feito. E ela foi aprendendo ao longo desse tempo de aquele Deus que um dia deu a panela de pressão, daria agora a garrafa térmica. E que aquele Deus que um dia não tinha o que comer e providenciou, e chegou um irmão na frente da casa, falou: eu não sei porquê, mas mandaram entregar isso aqui, e deixou lá, era o mesmo Deus que ia suprir o outro dia que faltou alguma outra coisa. Era o mesmo Deus que ia suprir algo que estava faltando no outro dia. Traga à memória aquilo que Deus já fez. Nós temos o hábito de esquecer as coisas que Deus já fez, porque nós ficamos só olhando para frente e esquecemos tudo aquilo que Deus já fez um dia por nós. Davi trouxe a memória. Olha só o que diz o versículo 33. Respondeu Saul. Davi então disse: pode ficar tranquilo, eu vou lá e vou lutar. Saul disse assim, versículo 33: você não tem condições de lutar contra esse filisteu. Você é apenas um rapaz, ele é um guerreiro desde a mocidade. Eu fico imaginando
Davi bravo, porque os baixinhos são sempre bravos, né? Davi falou assim, Davi, entretanto, disse a Saul: o teu servo toma conta das ovelhas do seu pai. Quando aparece um leão ou um urso e leva uma ovelha do rebanho, eu vou atrás dele. Dou golpes e livro a ovelha da sua boca. Quando se vira contra mim, eu o pego pela juba e eu lhe dou golpes até matá-lo. Teu servo pode matar um leão, um urso. Esse filisteu incircunciso será como um deles, pois desafiou o exército do Deus vivo. O Senhor me livrou das garras do leão e das garras do urso, e me livrará das mãos deste filisteu. Diante disso, Saul disse a Davi: vá, e que o Senhor esteja com você. Quando você traz à memória as coisas que o Senhor já fez para você, até aquele que anteriormente era contra você, te abençoa para você seguir. A primeira reação, pode aplaudir. A primeira reação de Saul, quando Davi falou: eu vou lutar com ele. A primeira reação de Saul foi: não, você não dá conta. Você não consegue. Não dá para você. Você é um menino pequeno, fraco. Ele é guerreiro desde a mocidade. Mas Davi falou: deixa eu te explicar uma coisa. Acho que você não entendeu. Quando ele nos afronta, ele não afronta só a nós, mas ele afronta o Deus que nós servimos. Então deixa eu te explicar uma coisa. Eu sirvo a esse Deus há muito tempo. Ele já me livrou outras vezes. Não vai ser diferente agora. Eu conheço o Deus que eu sirvo, e ele me traz agora à memória tudo aquilo que ele já fez por mim, e não vai ser diferente agora. Eu imagino Saul, quando ele olhou para isso e falou: cara, então é com você. Vai lá, vai em frente. E eu queria que você, nesses poucos segundos, fechasse seus olhos agora. E que você abaixasse a sua cabeça. E de que você começasse a trazer à memória tudo aquilo que o Senhor já fez por você. Tudo aquilo que o Senhor um dia já providenciou para você. Toda a provisão que você esperava, em que um dia o Senhor mandou para você. Todas as vezes em que você achou que não tinha mais jeito, que não tinha solução, que não tinha como resolver, e o Senhor enviou para você. Hoje o Senhor está pedindo para você lembrar de todas essas coisas, para que isso te encoraje para o desafio que você vai viver amanhã, para as coisas que estão vindo pela frente. Ei, filho, lembra de tudo que eu já fiz para você. Eu não mudei, eu continuo sendo o mesmo Deus. E eu sei que você está cansado, que você está até com medo, mas lembra, eu continuo sendo o mesmo, e eu farei outra vez. Traga à memória as coisas. É a segunda arma. A terceira arma é para que você use as armas ou as estratégias que você já domina. Olha o que diz o versículo 38. Então Saul vestiu Davi com sua própria túnica, colocou-lhe uma armadura e um capacete de bronze na cabeça. Davi prendeu sua espada sobre a túnica e tentou andar, mas não estava acostumado com aquilo. E disse a Saul: não consigo andar com isto, pois não estou acostumado. Assim então tirou tudo aquilo. Versículo 40. E em seguida pegou o seu cajado, escolheu no riacho 5 pedras lisas, colocou-as na bolsa, isto é, no seu alforje de pastor, e com a sua atiradeira na mão, aproximou-se do filisteu. Sabe o que acontece? Muitas vezes nós queremos que Deus faça conosco assim como Ele fez com outra pessoa. Eu tenho certeza de que você já ouviu isso outras vezes, especificamente a respeito desse texto. Mas se o Senhor pediu para eu falar de novo isso, é porque Ele tem algo ainda para ensinar para nós. Muitas vezes nós queremos vivenciar coisas de acordo com a experiência de uma outra pessoa. E Deus está chamando a gente, porque Ele quer Ele quer trazer uma experiência nova para nós. E às vezes essa experiência nova não tem a ver com a quantidade de habilidades que você tem ou não. Talvez aquela armadura de Saul poderia representar toda uma proteção, todo um aparato que Saul queria fornecer para Davi. Talvez todo o suporte, talvez uma maneira de demonstrar suporte para Davi foi Saul falar: cara, já que você vai, eu acho que não vai dar certo, imagino Saul falando, mas já que você vai e está com essa convicção, faz o seguinte: usa aquilo que serve para mim. E Davi até tentou, mas Davi, ao tentar caminhar, ele viu que não estava dando muito certo, não estava
não estava muito legal. Aquilo não servia direito para ele. E aí então ele não conseguia andar, diz o texto. Muitas vezes quando nós queremos viver a nossa experiência com Deus, baseado na experiência do outro, nós paramos no lugar. E às vezes você tem todo o aparato. Você tem a espada, você tem a armadura, você tem o escudo, mas não é para você. Talvez o que Deus está chamando você é somente para o seu cajado, para o seu alforje, para as suas 5 pedras. E é com essas 5 pedras que Deus vai fazer coisas grandiosas. Você já parou para pensar nisso? De que muitas vezes Deus nos escolhe e nos coloca diante de uma situação sem nenhum tipo de aparente provisão, para que a gente seja forçado a utilizar aquilo que nós já temos, para que a glória dele seja ainda maior. Você já parou para pensar que se Davi tivesse conseguido usar aquela armadura, aquela espada, e ele tivesse vencido o gigante usando a armadura de Saul, que talvez o nome do Senhor não seria tão glorificado? Porque imagina Saul falando: ainda bem que eu te dei a minha armadura. Se você não tivesse com a minha espada, talvez você não ia conseguir. Ainda bem que eu te dei a minha espada. Aprende, anda sempre com a minha espada. Usa sempre a minha armadura, porque quando você usa a minha armadura dá certo. Deus, talvez vendo isso, falou: não. Vocês não entenderam nada. Não tem a ver com o tipo de arma que usa. Tem a ver com o Deus que serve. Talvez uma grande espada não seria capaz de vencer o gigante. Mas nas mãos de Deus, somente uma pedrinha foi o suficiente. Talvez você tenha caminhado com o Senhor e está pensando: Senhor, mas eu ainda não tenho toda a capacitação que eu gostaria de ter para realizar isso. Talvez Deus está chamando você para algo hoje. Deus está chamando você para o campo missionário. Deus está chamando você para algum ministério específico. E você está falando: Senhor, mas eu não sei fazer. Eu não tenho o aparato. Eu não tenho o aparato do Ramon. Eu não tenho o aparato do Diego, do Gesiel. Eu não canto como o Renan, Senhor. Como é que eu faço? E o Senhor está falando: então, é exatamente isso que eu quero. Eu não quero que você viva de acordo com a experiência do outro. Eu quero que somente com o que você tem, com o simples, você viva a sua experiência e eu estarei com você. E as pessoas vão glorificar o meu nome, porque eu usei as coisas mais simples para conquistar as coisas maiores. Deus está nos chamando para viver uma nova experiência com Ele. E talvez Ele tenha te dado somente as pedrinhas. Quais são as suas pedras? Tem uma irmã que nós conhecemos, ela fazia o pão da ceia numa outra igreja que nós servíamos. E ela era muito crente. Quando eu falo muito crente, sabe aquelas pessoas que conseguem ver Deus em todas as coisas? Ela era cozinheira profissional e ela entendia que parte do chamado e do ministério dela estava em cozinhar. Eu era abençoado sempre. E sabe o que ela fazia? Ela fazia o pão da ceia. Era um pão decorativo. Ou melhor, era um pão comestível, mas que ficava para decoração. Ficava lá. Só que no final do culto ela ia e recolhia os pães. E ela chegava, a gente sempre via ela se movimentando na igreja, com um saquinho de pão assim. E ela entregava: meu filho, para você isso aqui, viu, que Deus abençoe. E tal. E ela contou para a gente depois que ela entendia. Enquanto ela fazia os pães, ela orava: Senhor, que esse pão de alguma forma seja bênção na casa daquela pessoa. Que esse pão leve de alguma forma aquilo que eu não posso levar. Tudo que eu sei fazer é cozinhar, Senhor. Então eu estou cozinhando esse pão aqui e eu creio, Senhor, que o Senhor vai usar esse pão de alguma forma para abençoar aquela casa. O Senhor vai trazer cura, o Senhor vai trazer provisão, o Senhor vai trazer algo em sonho, o Senhor vai... Não sei o que o Senhor vai fazer, mas o que eu sei fazer, Senhor, é cozinhar. Então eu estou cozinhando aqui, Senhor. E eu estou cozinhando para a tua honra e para a tua glória, para que alguém seja abençoado. Talvez o seu dom hoje seja só cozinhar. E eu recebo. Amém? Amém. Mas talvez o seu dom seja só cozinhar e Deus está querendo usar isso. Talvez você tenha o dom do conselho. E às vezes você nem acha que, poxa, mas eu não consegui encontrar um texto bíblico. Mas talvez Deus está usando você assim. Use as suas pedras. Use as ferramentas que você já domina. E aí quando a gente acha que a história já está começando a acabar, eu quero dizer para você uma coisa: não tema.
à medida que a sua vitória está chegando, a pressão também aumenta. Olha só que interessante, o versículo 41 diz assim: enquanto isso, o filisteu, com seu escudeiro à frente, vinha se aproximando de Davi. Cara, essa cena deve ter sido incrível, eu queria estar lá para ver. Ele vinha se aproximando de Davi, olhou para Davi com desprezo. Quem já foi olhado com desprezo aqui? Sabe como é que é, né? Era esse olhar, guarda essa emoção aí para você entender. Então Davi, o gigante, Golias o gigante, estava caminhando para cima de Davi, com um olhar de desprezo, é o que diz o texto. Olhou para Davi com desprezo e viu que era só um rapaz, ruivo e de boa aparência, e fez pouco caso dele. E disse a Davi: por acaso eu sou um cão, para que você venha contra mim com pedaços de pau? E o filisteu amaldiçoou Davi, invocando seus deuses, e disse: vem aqui, e eu darei a sua carne às aves do céu e aos animais do campo. Você consegue imaginar essa cena? O cara já era gigante, o cara já tinha a história a seu favor, ele já tinha um histórico de ser um assassino nato a seu favor. E eu fico imaginando essa cena. Eu amo desenho e animação, então eu viajo. Eu fico realmente imaginando aquela cena daquele cara gigante caminhando para cima de Davi. E eu consigo imaginar até a trilha sonora, na hora que ele pisava, que tremia. Sabe quando faz no filme, aquele negócio assim? Gostaram da minha trilha? Ficou? Tá. E aí, conforme ele caminhava, ele não só caminhava, porque a pressão aumenta. Você não vê aquele cara de 2,90 metros lá longe, você até que fala assim: eu acho que dá, hein? Acho que dá, hein? Só que aquele cara de 2,90 metros vai ficando com 3,5 quando ele vai chegando perto. E ele vai caminhando para cima de Davi. E eu imagino o filme, ele falando: você vem comer. Sabe a voz assim? E ele pisando forte. E ele caminhando para cima de Davi. Aquele cara ficando cada vez maior e mais gigante para cima de Davi e afrontando Davi. Essa é uma prova. Quando a sua luta começa a parecer ficar maior do que já estava sendo, creia. Porque se você estiver usando as ferramentas certas, é sinal de que a sua vitória está chegando. É sinal de que esse gigante está caminhando para a derrota dele. Enquanto você está vendo ele caminhar e você já tomou posse das outras ferramentas, você está vendo aquele gigante vir e fala: pode vir, filho, eu sei o que te espera, pode caminhar. Não interessa o quão maior você fica conforme você vai chegando perto. Eu sei que quem está atrás de mim, quem está cuidando de tudo isso aqui é um Deus que é muito maior do que todas essas coisas. Você pode amaldiçoar, você pode falar a palavra contrária, você pode falar o que você quiser. Eu sei o Deus que eu sirvo. E é assim que eu imagino o pequeno Davi olhando para Golias. Enquanto Golias estava caminhando, ele ficava parado. Que isso também deixa a gente com medo, né? A gente que cresce em alguns lugares específicos, para a gente não dizer que é a periferia de São Paulo, a gente enfrenta algumas situações assim o tempo inteiro, né? Então a gente enfrenta isso o tempo inteiro. Mas a gente fica com medo quando o cara é baixinho e ele não move uma palha. Fica imaginando também a cabeça de Golias enquanto caminhava para Davi, falando: cara, nada do que eu falei resolveu, nada do que eu falei deu certo. E Davi, aquele cara parado com a sua pedrinha, escolhendo a pedrinha entre elas, preparando, falando: Senhor, é essa? Não, essa outra aqui. Colocava aqui: Senhor, é essa aqui. Senhor, fala comigo, Senhor, ele está vindo. É essa aqui, Senhor, ele está chegando, Senhor. Só tem mais 3, Senhor, aqui. E ele pegando e olhando. E o texto diz ainda mais sobre a atitude de Davi. E aí fica a nossa quarta ferramenta: não recue, avance. O versículo 45 diz assim: Davi, porém, disse ao filisteu: você vem contra mim com espada, com lança e com dardos, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos exércitos. O Deus dos exércitos de Israel é a quem você desafiou. Hoje mesmo o Senhor o entregará nas minhas mãos, e eu o matarei, e cortarei a sua cabeça. Hoje mesmo darei os cadáveres do exército filisteu às aves do céu e aos animais selvagens. Toda a terra saberá que há um Deus em Israel. Versículo 47: todos os que estão aqui saberão que não é por espada ou por lança que o Senhor concede vitória, pois a batalha é do Senhor. Ele entregará todos vocês em nossas mãos. O versículo 48 para mim é o mais fantástico. Quando o filisteu começou a vir na direção de Davi,
este Davi correu para a linha de batalha para enfrentá-la. Eu fico imaginando Davi, irmãos, e eu fico imaginando, sabe quando você tem muita convicção de que Deus vai fazer algo? Sabe quando você tem muita certeza de que Deus vai fazer alguma coisa? Então não importa qual é a barreira, o que é que está vindo na sua frente. Não importa o que é, você se enche de coragem e fala, é agora. E você se prepara e você começa a caminhar em direção àquilo, sabendo de que Deus vai fazer. Era essa postura que Davi tinha. Essa postura não estava falando sobre a habilidade de Davi, estava falando sobre a confiança de Davi. Não estava falando de que Davi não tinha medo, mas falava da certeza que Davi tinha, do Deus que ele servia. Então, independente do gigante estar caminhando para cima dele, já ter falado um monte de coisa, ele continuava com a certeza: Deus, eu sei que o Senhor vai fazer. Eu sei que o Senhor vai fazer. Senhor, é hoje, Pai. Já se passaram 40 dias e o meu povo está sofrendo com isso, Pai. Hoje o Senhor me escolheu e eu me dispus para ser usado pelo Senhor. Então, Pai, estamos juntos agora. E eu fico imaginando Davi correndo para cima de Golias. E aí você sabe o final da história. A história é que Davi, um garoto, que devia ter nessa época em torno de 16 anos, enfrentou um gigante de 2,90 metros. Depois de todo o exército de Israel ter recuado durante 40 dias, somente com uma pedra e com o seu alforje. E sabe que o resultado disso foi de que a Bíblia conta de que Davi preparou a sua arma habitual, a arma de um pastor de ovelhas. Ele usou a arma que já tinha. Ele atingiu o gigante na cabeça. É muito louco porque o texto diz que a pedra afundou na testa. A pedra afundou na testa do gigante. E o gigante caiu. Mas você sabe de uma coisa? Davi, ele ia usufruir de todas as promessas que o rei tinha feito. Porque o rei tinha falado que quem enfrentasse Saul e ganhasse de Saul ia ter isenção de impostos, ia casar com a filha do rei. Mas independente de tudo isso, quando nós tomamos posse de todas essas ferramentas que Deus nos dá e nós as usamos, a nossa vitória, que é a nosso quinto e último passo aqui, a nossa vitória ativa a fé daqueles que estão à nossa volta. Olha só o que diz a partir do versículo 49. Tirando uma pedra do seu alforje, arremessou-a com a atiradeira e atingiu o filisteu na testa, de tal modo que ela ficou encravada, e ele caiu, dando com o rosto no chão. Assim Davi venceu o filisteu com uma atiradeira e uma pedra, sem espada na mão, derrubou o filisteu e o matou. Versículo 51. Davi correu, pôs os pés sobre ele, e desembainhando a espada do filisteu, acabou de matá-lo, cortando-lhe a cabeça com ela. Quando os filisteus viram o que seu guerreiro estava morto, recuaram e fugiram. Olha só que interessante, versículo 52. Então os homens de Israel e de Judá deram um grito de guerra e perseguiram os filisteus até a entrada de Gate e até os portões de Ecrom. Cadáveres de filisteus ficaram espalhados ao longo da estrada de Saaraim até Gate e Ecrom. Aqueles soldados que já estavam ouvindo a afronta do gigante há muitos dias, depois de verem aquilo que aconteceu com Davi, se encheram de coragem para enfrentar as suas lutas. E enquanto eu estava separando e preparando as coisas, Deus começou a falar comigo de que, quando terminou aqui, eu falei: uau, Senhor, que incrível, Pai. Que incrível tudo aquilo que o Senhor fez. Mas Deus começou a ministrar no meu coração de que muitas vezes
é mais fácil a gente enfrentar os gigantes que a gente enxerga. Mesmo com todas as dificuldades, talvez seja mais fácil a gente sair daqui hoje, decididos a enfrentar o nosso gigante amanhã, se ele é um gigante externo. Talvez muitos de nós olhamos para tudo isso e falamos, poxa, é aquela situação minha no trabalho, é aquela minha situação com a conta bancária, é aquela minha situação com a saúde, é aquela minha situação. Mas e quando esse gigante que afronta a gente todo dia está dentro da gente? Porque talvez você não esteja enfrentando nenhum desses gigantes. Quando você pensa e fala, não, acho que não, esse não. Mas e quando você olha para dentro de você? E você começa a enxergar algumas coisas que a gente normalmente não quer enxergar. Essa semana eu ouvi uma palavra sobre orgulho. E foi muito engraçado como o pregador começou a falar sobre o orgulho e de como o orgulho se disfarça dentro da gente. Porque às vezes o orgulho se disfarça de um sentimento de inferioridade. Mas é só orgulho. É só uma maneira da gente dizer que a gente é o centro das atenções e de que coitadinho de mim porque ninguém me olha. E isso é orgulho. Ou quando Deus manda a gente dar alguns passos de fé e a gente não dá esses passos de fé porque o que vão pensar de mim se eu errar? Eu postei isso no meu... Mas e se eu falhar? E isso é orgulho. E quando eu minto e eu não tenho coragem de dizer que eu menti, porque o que vão pensar se eu confessar que eu fiz algo de errado? E isso é orgulho. E aí o Senhor começou a falar de que existem alguns gigantes, que talvez você saia daqui e você não consiga os enxergar fisicamente, mas que eles estão dentro de nós, nos afrontando todos os dias. A gente olhou para a história de Davi, de Golias, e a gente achou ridículo o povo, ou o exército ficar diante daquele gigante, ouvindo aquela afronta durante 40 dias. Mas já há quantos anos nós estamos lutando com o gigante, ou os gigantes dentro de nós? Eu queria que você abaixasse sua cabeça agora, que você fechasse seus olhos. Porque eu queria que você fizesse uma oração extremamente perigosa agora. Eu queria pedir para que você, de cabeça baixa, falasse com o Senhor aí no seu lugar. De que você falasse, Senhor, eu entendi a palavra e eu agora fiquei em dúvida se tem algum gigante dentro de mim me afrontando todo dia. Talvez seja aquele pecado que você carrega já há alguns anos. E que porque ele está do lado de dentro e você não consegue ver ele no espelho, você não lida mais. E ele te afronta todo dia. Todo dia que você levanta e fala, não, hoje vai ser diferente. Hoje eu vou fazer algo novo, Pai. Aquele gigante se levanta dentro de você. E ele te afronta. E ele fala para você, hoje não. Você vai vencer? Você vai me vencer agora? Depois de tantos anos? Você já tentou outras vezes e não deu certo, por que você acha que vai dar certo hoje? Talvez seja uma depressão que você enfrenta todo dia. Todo dia. E de que você às vezes não sabe mais o que fazer. Eu queria que você falasse, Senhor, tem algum gigante dentro de mim que precisa morrer hoje? Tem algum gigante dentro de mim que precisa morrer hoje, Pai? Me mostra. E é por isso que eu digo para você que essa é uma oração perigosa. Porque se você pedir para o Senhor, Senhor, me mostra se existe algum gigante dentro de mim que precisa morrer hoje, Deus vai mostrar. E aí a partir disso Ele vai te dar uma opção. A primeira opção de Deus é sempre uma opção de amor. Uma opção de abraço, de acolhimento.
E é isso que Deus quer fazer nesta noite com você. Talvez você está lutando com esse gigante há tanto tempo que você já até desistiu. Mas hoje, Deus te deu algumas ferramentas para que você use, para que esse gigante caia por terra hoje. Talvez seja a sua luta com pornografia. Talvez seja a sua luta com a infidelidade. Talvez seja a sua luta, sei lá qual seja. Mas Deus está nos dando uma oportunidade hoje. Deus está nos fazendo um convite hoje, para que nós possamos nos apossar dessas ferramentas que Ele já deixou disponível para nós, para que esse gigante caia, em nome de Jesus. E enquanto você ainda está de cabeça baixa e de olhos fechados, existe um gigante que está na humanidade há muitos anos, e ele afronta todo dia, que é o pecado, seja ele qual for, e ele nos distancia de Deus. Mas Deus hoje quer derrubar esse gigante que distancia você dele, e Ele quer convidar você para o outro lado agora. Ele quer convidar você, enquanto o gigante diz que você é falho, de que não tem jeito para você, de que a vida que você vai viver é essa mesmo, de que é essa vida miserável, que é desse jeito, Deus está do outro lado falando, não. Eu enviei o meu filho Jesus, para que ele morresse na cruz do Calvário por você, para que você tivesse essa autoridade que há no nome de Jesus, para que você vencesse esses gigantes. Eu só quero que hoje você entregue o seu coração para Ele. E eu não sei se tem alguém aqui nesta noite que nunca entregou a vida para Jesus, mas que está a fim de derrubar esse gigante hoje. Eu queria pedir para que, se tem alguém aqui hoje que deseja entregar a vida para Jesus hoje, está aqui, que você levantasse a sua mão, onde você estiver. Se tiver alguém que quer entregar a vida para Jesus hoje aqui, que quer derrubar esse gigante, que quer começar uma nova história com o Senhor, que você levantasse a sua mão. Ali nós temos uma pessoa, amém, glória a Deus. Tem mais alguém? Os diáconos já vão chegar. Tem mais alguém que deseja entregar a vida para Jesus hoje, aqui? Você também que está assistindo a gente pela internet, se você deseja entregar sua vida para Jesus hoje, você pode apontar a câmera do seu celular para esse QR Code, e alguém aqui da igreja vai entrar em contato com você. Mas nós cremos que Deus está derrubando gigantes hoje, amém? Nós cremos que Deus está derrubando gigantes e que Ele está nos capacitando para vencer os nossos gigantes, amém? Eu queria também nesse momento, você que entendeu que existem gigantes na sua vida, que precisam ser derrubados hoje. Você é crente há muitos anos, ou há poucos anos, mas você já é crente, mas você entendeu que ainda existem alguns gigantes a serem vencidos, e que hoje você deseja se comprometer com o Senhor, de tomar posse dessa palavra, não deixar ser só mais uma palavra, só mais um dia que eu fui na igreja, mais um dia que falaram. Não, hoje é um dia diferente. Se você deseja hoje fazer esse compromisso com o Senhor, eu queria pedir para que você ficasse de pé, em nome de Jesus, amém, 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 glória a Deus. Eu queria que você levantasse as suas mãos ao céu agora, e que você declarasse a sua maneira, com a sua boca, dizendo: Senhor, eu quero me comprometer nesta noite, Pai. Eu entendi o que o Senhor está falando comigo, ó Pai, e eu sei que ainda existem gigantes a serem derrotados, ó Pai. Mas nesta noite, ó Pai, eu tomo posse da Tua palavra, Pai. Eu assumo a minha parte de responsabilidade nisso, ó Pai. Eu quero trazer à memória tudo aquilo que o Senhor um dia já fez na minha vida, ó Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, ó Pai. Eu quero usar as armas, ó Pai, que eu já domino, ó Pai. Ó Deus, eu não vou recuar. Eu quero que você agora, em alta voz, diga isso: Senhor, eu não vou recuar. Diga isso mais forte: Senhor, eu não vou recuar. E eu desejo que a minha vitória nesta noite possa inspirar os meus irmãos a seguirem em frente.
Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Se você pode, aplauda ao Senhor, diga palavras de adoração a Ele.